Bem-vinda, Ana. Obrigada, Vera. Bem-vinda a esta casa digital e ao mesmo tempo a minha casa física, porque eu estou na minha casa física, mas recebo-te na minha casa digital, por enquanto, porque não sabemos o futuro. E hoje tenho uma convidada que para mim é muito especial, por vários motivos. Eu já sigo o trabalho da Ana há algum tempo. O engraçado é que ainda não nos conhecemos presencialmente, e para localizar aqui um bocadinho as pessoas, não nos conhecemos presencialmente, mas falávamos antes de colocar isto assim com a luzinha verde aqui em cima de nós e dizíamos que às vezes há sintonias que não se conseguem perceber. E eu e a Ana temos aqui uma sintonia muito bonita. Para já porque, em primeira mão, a Ana faz uma coisa que eu também faço. A Ana faz de uma forma mais afincadamente, porque é a 100% o trabalho dela, e eu não faço a 100%, tenho outra coisa que também faço, não é? Aliado à restauração de móveis, também organizo casas. Bem, Ana, já fiz aqui um bocadinho da tua introdução. A Ana é uma mulher de restauro de móveis, de restauro de vidas, de restauro de um todo. Penso eu, e acho que não estou enganada. E eu vou começar por lançar a pergunta do pontapé de saída, como eu costumo dizer. Quem era a Ana antes desta Ana estar aqui hoje? Olá, Vera, mais uma vez. Boa tarde. Agradecer-te muito por estar aqui na tua casa digital e física, não é? É um gosto enorme e quero dar-te os enormes parabéns, os maiores parabéns por este teu projeto, que tenho a certeza que tem asas para voar e que irás ter muitas pessoas aí em casa e irás ter com certeza um momento em que serás tu a falar para nós da tua história, porque nós também te queremos ouvir. Nós também te queremos conhecer melhor ainda. Olha, quem é que eu era antes de ser quem sou hoje? Era uma pessoa insegura, era uma pessoa com falta de confiança, também está interligado. Era uma pessoa com uma necessidade de aprovação enorme, com muitos bloqueios que nem eu sabia que tinha. E tudo isto vinha de várias experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida e principalmente durante a minha infância e pré-adolescência. Nós achamos que não, mas as coisas ficam impressas em nós e elas caminham connosco pela vida fora e vai-nos limitando em determinadas coisas, e só quando nós estamos perante determinadas situações é que nós nos vamos apercebendo o quanto aquilo nos limita. E então posso dizer-te que falar em público para mim era impensável, estar a falar contigo agora aqui também era muito complicado para mim. Era uma pessoa introvertida até determinado momento, mas era a pessoa, principalmente na altura da escola primária, que se não me vissem era o melhor que podia acontecer. Percebes? Se vissem que eu não estava ali, ou se não percebessem que eu estava ali, para mim era o melhor que me podia acontecer. Não queria dar nada nas vistas, nem que me vissem, até porque nessa altura sofri de bullying. Na altura não era catalogado, não é? Não havia um nome para, mas hoje em dia há. E pronto, todas estas coisas me foram levando até ao momento em que eu percebi que tinha que fazer algo para ultrapassar tudo isso, não é? Há pessoas que nunca fazem e está tudo certo, porque acham que são mesmo assim, mas efetivamente as coisas são assim por algum motivo, há sempre algo por trás. E esse algo normalmente está sempre dentro, muito fundo em nós. E então, à medida que tu começas a pôr as mãos na massa, a recuperar, começas a fortificar-te, não é? Porque Olha, quando Ana, diz, tu, no fundo, tinhas medo de ser vista, tinhas medo de te ver a ti e tinhas medo que os outros te vissem. sim, mais na parte da infância e pré-adolescência, sabes? Porque depois, numa fase de adolescência e pré-adulta, vá ali aquela fase antes,
já não me importava nada. Aliás, até gostava era de dar nas vistas, sabes? E isso também, mais uma vez, tinha muito lá no interior, porque sabes que as pessoas que também gostam demasiado de dar nas vistas escondem muita coisa, é para camuflar muita coisa, porque elas, quando estão sozinhas, elas estão depressivas e estão em solidão. E também passei por essa fase, depois a fase em que queria sim, queria ser vista, queria que me vissem, eu estou aqui, ok, mas isso significava muita coisa também, e eu hoje sou muito atenta aos comportamentos, e quando vejo alguém assim, quase dentro do meu coração, vontade de agarrar nas mãos da pessoa e perguntar o que é que tu precisas porque tu não estás bem. Olha, Ana, tu trabalhaste algum tempo, ou bastante tempo, no mundo corporativo, certo? Uhum. Sim, trabalhei durante vários anos, não sei se não foi mais do que 10 anos, mas durante vários anos eu passei por algumas empresas, algumas grandes até, que levam a que são comercialmente muito agressivas, não é? Vá, assim falando. E tu és apenas um número. Claro. E depois, nessas situações, tu é o salve-se quem puder, basicamente acaba por ser muito isto. Mas, independentemente de ir passando de trabalho em trabalho nessas empresas, tu aprendes sempre algo, quanto mais não seja aquilo que tu não queres ser. E acho que todas as experiências, mesmo que não sejam depois para ficar na nossa vida, são sempre importantes. Tu tiras sempre o bom, tu fazes sempre a modelagem para o bom e para aquilo que tu não queres mesmo nunca ser. Porquê? Porque já tiveste o exemplo do que é ser algo que tu não queres levar contigo. E então eu encaro todas essas experiências como tendo sido positivas. Eu precisei daquilo na minha vida para determinada situação que hoje eu carrego comigo, não é? Quando é que tu tiveste o teu clique? Aquele clique Ui, em que é nós, assim, em que eu nós, sei, olha, em que nós rasgamos, sim. e pegando aqui no meu nome do podcast, que é o Rasgar, quando é que tu tiveste aí esse teu rasgar? Este meu rasgar, eu vou-te dizer uma coisa, Vera, eu desde sempre, eu posso dizer que eu desde sempre, eu não me via em empresas a trabalhar, nem era isso que eu sentia que iria fazer. Como eu te disse, passei pelas experiências por passar, mas não era aquilo que eu sentia. Eu não sentia que fosse fazer o trabalho normal, entre aspas, entendes? Eu não sentia que era essa pessoa, porque dentro do meu coração eu sentia sempre uma vozinha que me dizia: vais fazer algo diferente, vais fazer algo diferente. Mas eu nunca percebi muito bem o que é que poderia ser. Assim, eu não lutava contra isso, eu queria esse algo diferente. Mas isto já vem desde há muito, muito tempo. Só que quando é que veio aqui o clique de ou é agora que tu realmente tomas a decisão e ouves a voz que te tem acompanhado desde que te lembras, ou então realmente isto vai ser a tua vida para sempre. Porque tu não vais conseguir dar o passo a seguir, porque tu depois vais achar que já é muito tarde. Começas a dar desculpas a ti mesma, não é? Pronto. E ali, quando já estava neste último trabalho onde eu estive agora, quando estava praticamente a fazer 7 anos, e depois, sabes, eu acho muita piada aos números, parece que são mesmo ciclos, não é? São ciclos, Eu tenho 3 números que estão muito presentes na minha vida, que é o 17, o 21 e o 22. Muitas das coisas importantes aconteceram nesses dias, ou essas horas, ou eu nasci no dia 17 às 17, tipo, entendes? São estas coisas assim, coisas muito importantes aconteceram a 21 e a 22, pronto, ou seja, então estava ali o 7, e eu estava a chegar ao 7 ano, ao 7º ano ali, e eu, sabes o que é ires trabalhar e teres aquela voz que não te larga de manhã à noite a dizer: Ana, é agora, Ana, chegou o momento, Ana, é agora, Ana, chegou o momento. O que é que tu estás à espera? Eu vou-te dar, eu vou-te ajudar, eu não te vou deixar cair, vai. E efetivamente, eu naquela altura, eu
pensava, eu ouço esta voz, eu não sei, e isto tem sido tudo uma descoberta muito grande. Eu dizia, eu não sei o que é, nem quem é, nem o que é isto, está dentro de mim a falar. Eu só falava disto com o meu marido, com o meu pai, eram as pessoas com quem eu falava mais, e dizia, eu não sei, eu só sei que eu ouço, eu não sei. E realmente eu tive mesmo que ouvir aquela voz, porque aquela voz foi muito mais forte do que eu e do que as minhas vontades naquele Oh, momento, que era ou não arriscar a zona de conforto, e o que é que vai acontecer, e não sei o quê. E é óbvio que tu tens sempre essas dúvidas na tua cabeça, claro que quando sim. crias algo novo ou quando queres fazer algo novo, seja o que for. Mas sim, aquela voz incentivou-me muito e deu-me. Talvez hoje, quando olho para trás, pense assim: como é que eu tive coragem para fazer aquilo? Porque, inclusive, o meu marido estava desempregado nessa altura. Ou seja, foi mesmo bora lá. Olha, eu costumo dizer uma coisa que, que já a vivi muitas vezes na minha vida, em várias situações. Nós andamos sempre à procura da perfeição. Ok, então quando eu tiver isto, quando eu fizer aquilo, nós andamos sempre à procura da perfeição. E a verdade é que quando nós procuramos a perfeição, às vezes isso não nos deixa andar para a frente. Uhum, E é-nos limitadores. sim, Eu costumo dizer, nunca vamos ter as condições meteorológicas certas para fazermos nada na vida. não. E, portanto, eu costumo usar um lema para mim é faz-te a vida com aquilo que tens, que a vida retribui com aquilo que tu queres. Uhum, sim. E acho muito bonito a forma como tu descreves esta tua jornada, em que tu dizias e dizes que tinhas uma voz dentro de ti. Essa tua voz é a tua intuição que todos nós temos, não é? Em que às vezes colocamos-la como peça decorativa na nossa casa e olhamos para ela e só é peça decorativa. Fazendo aqui um bocadinho uma analogia assim metafórica. Outras vezes, epá, olha, vamos lá resgatar essa peça e damos-lhe uso dela. E tu deste-lhe uso dela e fizeste muito bem, porque acho que foi a partir desse momento, pelo que eu conheço também um bocadinho de ti, que fizeste um grande trabalho interno de desenvolvimento Uhum. humano, não foi, Ana? Começou, Sim. começou. O trabalho interno já tinha começado há algum tempo atrás. Eu acho que a partir, consigo precisar aí mais ou menos, quando vir a década para os 30, eu senti que a partir dessa fase eu comecei a buscar muitas respostas. Um, e eu sinto que desde essa altura que já o fazia, mas afincadamente foi a partir do momento em que eu entro nesta caminhada do conta própria. Não foi logo, atenção, não foi logo, porque eu acho, eu sinto isto, quando tu entras na conta própria, tu estás a perceber onde é que podes ir, onde é que podes, até onde é que podes ir em determinadas coisas, aceitas muita coisa que mais tarde percebes que não faz sentido algum. Hum. Não estás bem posicionada ainda, estás a criar, estás a perceber onde é que aquilo te vai levar, não é? Até teres alguma coisa consolidada realmente e sólida. Mas nessa fase inicial, olhando para trás agora e analisando ali os três primeiros anos, eu estava ali ainda muito a marinar. Eu procurava respostas sim, mas andava a marinar e andava muito ao sabor da maioria, entendes? E eu, contrariamente, porque eu nunca gostei de ser a maioria, Pois, sempre, não é? porque nunca me sentia a maioria. E então, só nos últimos 2 anos, e eu agora já fiz 5 anos de projeto, só nos últimos 2 anos é que eu realmente começo a ir a fundo tudo. Começo a entender. E hoje em dia eu já não espero pelas condições meteorológicas certas, sabes? Eu antes fazia isso, hoje em dia não. E isso também veio de toda uma aprendizagem. Claro. E então, há mais ou menos 2 anos, quando eu começo a olhar para aquilo que eu faço na oficina de uma maneira muito mais profunda e completamente diferente, começo a entender o porquê de eu ter chegado até este trabalho.
Porque se tu me perguntares, tinhas formação, tu já fazias isso já era algo presente na tua vida, não sei. Eu não tinha formação nenhuma, Vera. Eu não tinha formação nenhuma. Eu, se fosse minha mãe, eu tinha ficado em pânico também comigo, entendes? Porque eu não tinha formação nenhuma, eu não tinha, ou seja, percebes onde é que eu, percebes? Eu, se fosse minha, entendes? Se eu tivesse uma filha que fizesse isto, eu ia entrar em pânico, provavelmente. Por acaso eu Porquê? ia te perguntar se tu tinhas componente genética na família, não é? Eu tenho o meu avô que tinha, que fazia trabalhos de carpintaria. A oficina onde eu trabalho hoje em dia, que eu uso hoje em dia, era o sítio onde ele também fazia os trabalhos dele. Ou seja, já havia essa envolvência. Eu, quando era pequenina, ia brincar para a oficina com bocados de madeira. Ou seja, essa envolvência já havia. E havia também a parte em que eu, quando começo com o Paulo aqui a tratar do recheio da nossa casa, olho para os móveis dos meus avós e digo: olha, eu vou pôr mãos à obra e vou recuperar alguns móveis e vamos fazer aqui uma decoração, um moderno com um antigo recuperado, que eu acho que vai ficar super giro. E ficou. E depois começam as pessoas, quando vêm cá a casa, amigos e familiares, a dizerem: quem é que fez? Mas isto está tão giro, não sei o quê, foste tu. Mas olha que isto está mesmo giro. Pronto. Ou seja, tirando essas experiências que eu gosto de fazer este tipo de trabalhos, como tu também gostas, Eu adoro. Eu estava-te a não ouvir e estava-me a rever. percebes, não havia qualquer tipo de formação, não havia nada. Mas eu senti, lá está, que eu iria encontrar tudo isso pelo caminho. E então, quando estou aqui com já 3 anos de projeto, então há 2 anos, é que eu começo a entender o porquê de ter chegado aqui. O porquê de ter chegado aqui foi muito maior do que a decisão de ser vamos para os móveis. Foi muito maior do que tudo isto que eu te tive a dizer até aqui. Isto porquê? Porque eu comecei a olhar para os móveis como pessoas. Muitas pessoas já me chamaram, mas tu és muito maluca, tu agora é que tu piraste de vez da cabeça. Mas não, porque eu gosto muito de ver os assuntos com profundidade. E tu, quando pegas num móvel, pensa que estás a pegar em ti. Estás suja, podes ter bicho da madeira, podes estar descolada em algumas partes, podes precisar de massa para tapar buracos, podes precisar de muita coisa que os móveis também precisam, isto uma analogia. Mas efetivamente, se tu não fores à tua essência e tirares todos os tratamentos que tu já trazes contigo, todas as coisas que tu tens em ti, se tu não fores tirar isso tudo e fores verdadeiramente à tua essência, que é isso que eu faço ali, tu não vais descobrir quem tu és. Não vais, tu nunca vais. Tu vais passar esta vida aqui toda na Terra sem saber quem tu és de verdade. E ao fazeres isso, tu vais conseguir começar a curar as feridas todas que tu tens lá de trás, que muitas delas, como eu disse, acompanham-nos desde a infância. Vais começar a recuperar tudo o que tens lá atrás, porque tu vais perceber o que é que tu precisas. Esse tratamento para o bicho da madeira, precisa, entendes? Esta analogia. E essa parte custa muito mesmo. A fase inicial, que é a fase da preparação do móvel, é a pior fase, é a mais trabalhosa de todas e essa é a fase mais trabalhosa para um ser humano. Quando tem que curar as suas feridas, essa é a fase mais trabalhosa para um ser humano. É aquela onde tu passas por um deserto, porque tens que ficar tu, só tu. E como eu digo hoje em dia, ficas tu e Deus, não está lá mais ninguém, só estão vocês os dois. E é entre ti e ele, não é mais nada. Depois disso, então, começas-te a fortificar. Tu já sabes o que é que te causou aquilo, tu já sabes o que é que tu precisas, começas a fortificar-te, começas com a tua roupagem nova. Porquê? Porque por fora já não te identificas como te vês ao espelho. Porque por dentro houve uma transformação tão grande dentro de ti, tu olhas-te ao espelho e isto já não me caracteriza. Eu preciso de outras roupas, preciso de outro cabelo, preciso de outro visual, preciso. E é aí que vem a pintura do móvel, que vem, vamos dar-lhe uma cor diferente, entendes? E depois, desculpa, a parte da finalização, que é aquela em que tu realmente estás outra Vera, és outra Vera, tu passaste por aquilo tudo, tiveste coragem para passar. Eu tive imensas pessoas agora, quando lancei a minha mentoria e quando andava a falar dela, que é a mentoria Recupera-te, que é na área do desenvolvimento pessoal, eu
tive várias pessoas que me disseram: Ana, eu preciso muito disso, mas eu não estou disposta a passar por isso. Claro. Repara, as pessoas têm noção que para terem uma vida diferente, elas vão ter que passar por uma fase complicada. E esta fase complicada pode ser a melhor fase, porque pode ser a pior fase, mas pode ser a melhor fase depois, mais tarde, quando tu realmente passaste por aquilo tudo e chegas ao teu resultado final. E o teu resultado final, como é óbvio, pode sempre ser depois alterado, não é? Consoante tu também vais passando as coisas, porquê? Porque dias menos bons não vão deixar de acontecer, situações menos boas ou pessoas que vêm ter contigo com más intenções ou menos boas não vais deixar de ter. Porquê? Porque serve mesmo para tu ires aprendendo, não é? E é óbvio que tu vais estar sempre em constante transformação, em busca de novos resultados finais. É por isso que os móveis, eu hoje posso ter esta mesa cinzenta, mas amanhã quero a branca e ela fica branca. Mas a fortificação está lá já. Entendes o que eu estou a tentar explicar? E foi isto que eu encontrei nos móveis. E foi isto que eu tive que fazer comigo e que percebi que era para eu fazer comigo nestes 2 últimos anos. E foi muito duro, porque tu perdes muita coisa com estes processos, mas também ganhas outras. E o que tu Já lá vamos. ganhas é muito Já, maior do que o que tu perdes. já lá vamos. Eu falo muito, tu já sabes. Mas não há problema nenhum, porque eu estou a ouvir e estou a integrar. E isto é mesmo uma conversa fluida, leve, para passarmos exatamente esta mensagem às pessoas. É isto que eu chamo empreendedorismo de alma. E porquê? Porque a Ana pegou na restauração de móveis, integrou nela e fez a desconstrução dela para se ir construindo. E isto, para mim, é empreendedorismo de alma. Porque é verdade que nós estamos cada vez mais minados por tudo o que nos cerca à volta de muito tipo de empreendedorismo. É verdade. E isto é uma realidade que nós temos. Mas, cada vez mais, eu sinto que temos que estar atentos àquilo que chega até nós. E que, infelizmente, hoje em dia, eu acho que uma grande percentagem não é de alma. Porque quando é de alma, é isto que nós fazemos. Nós desconstruímos-nos a nós, construímos-nos e levamos até aos outros. E quando a Ana diz, as pessoas chegam até mim e dizem-me, eu não estou preparada para fazer a mentoria, porque dá muito trabalho desconstruir. Dá muito trabalho chegar à essência. Como a Ana diz, é preciso lixar, é preciso passar a máquina, é preciso tratar o bicho da madeira, é preciso chegar à essência do móvel, como é preciso chegar à nossa essência. E isso dá um trabalho do caraças, como eu costumo dizer. E as pessoas, e há pessoas que ainda não estão dispostas a esse trabalho. E quando não há essa disposição, e se nós, inclusive, não estivermos abertas a essa disposição, se calhar a Ana Travessa e a Vera não estariam aqui à conversa hoje. Porque Exato. elas também se estão a desconstruir todos os dias. E não é um trabalho que está feito hoje, no dia 4/4. Não, é um trabalho constante, diário. O que nós vamos adquirindo é ferramentas, estratégias, hábitos, muitas coisas ao longo da jornada. E agora pergunto, Ana, o poder da escolha é muito importante ao longo do trajeto, não é? É muito importante o poder da escolha, o poder da decisão. Durante o trajeto ficas perante, a vida coloca-te perante situações, não é? Que tu escolhes e tens vários caminhos. E tu podes escolher aquele que te leva a um sítio completamente diferente de outro que te irá levar a outro sítio. Se ambos eram bons ou se ambos não eram tão bons, ou se um era bom e o outro não era tão bom, nunca saberás, não é? Tu passas por várias situações em que tu tens que escolher. Aliás, o ser humano toma milhares de decisões diárias.
Uau. vou vestir o casaco desta cor, vou vestir de outra, vou usar o cabelo liso, vou pôr encaracolado, vou pintar-me, não vou. Isto são tudo decisões, não é? Só que, como é óbvio, nós escolhemos coisas muito maiores que isso e tomamos decisões de coisas muito maiores que isso. E quando tu decides recuperar-te e ir realmente à tua essência e realmente transformar a tua vida, porque uma recuperação de um móvel transforma o móvel, uma recuperação de uma pessoa transforma a vida dessa pessoa. E a pessoa teve que tomar, teve que decidir, teve que fazer escolhas ao longo desse processo. Eu, durante o meu processo de recuperação de mim mesma, houve coisas que eu tentei adiar, porque eu sentia que eu tive que fazer essa escolha porque eu não me sentia preparada para. Depois, tu muitas vezes queres que as coisas, nós falávamos disto ainda antes do verdinho estar ali em cima, nós muitas vezes queremos as coisas a determinado momento, mas acontece que esse não é o momento certo, não é? Porquê? Porque tu tens que passar por outras coisas ainda para conseguir chegar até ali. Digo sempre isto, Deus só nos dá aquilo para o qual nós temos preparadas. Se tu tiveres, um pai nunca dá um Ferrari a um filho se o filho não sabe conduzir. Então, era para o filho se matar, então, não era? E isto é exatamente igual assim. Nós às vezes ficamos muito chateados porque não temos logo determinada coisa ou não conseguimos logo atingir determinada coisa, mas muitas vezes é uma benção. Porque ainda bem, nós ainda temos que passar ali por várias situações para realmente conseguirmos chegar àquilo com maturidade. É óbvio que nestas decisões todas que vamos tomando e nas escolhas, era aquilo que eu te estava a dizer antes, que é nós vamos perdendo pessoas, vamos perdendo ambiências, vamos deixando de querer nós mesmas estar porque já não nos sentimos bem em determinadas situações. E isto tudo não é mau, eu entendo que é bom, porque faz parte do processo de reconstrução, de recuperação, de amadurecimento, e que vai ser, como é óbvio, quando há um espaço vazio, é ocupado por outra coisa. Neste caso, outra coisa que está mais alinhada com quem tu és hoje em dia, que tu precisas muito mais do que aquilo que entretanto foi. E existem muitas pessoas a lutarem contra isso diariamente. Não estão preparadas porque não querem perder essas coisas, nem essas pessoas, nem essas ambiências, nem. Pronto. E isso atrasa a vida delas. E atrasa mesmo. Acho que temos que cada vez mais fazer uso de uma coisa que era um objeto muito antigo, que os nossos ancestrais lá atrás usavam muito, que é as peneiras. Tu, quando estás a Sim. peneirar, só fica cá em cima aquilo que é bom, né? Ou, Que é aquilo que ou, eles querem. ou que cai para baixo aquilo que é bom, depende da perspectiva, certo? Mas a peneira, eu acho que se ajusta aqui muito bem na questão das escolhas. Pá, se nós não escolhermos, nós nunca vamos andar para a frente. Uhum. Porque o que nos faz andar para a frente é exatamente as escolhas. Ora, eu podia ter escolhido não estar aqui contigo hoje e tu podias ter escolhido não estar aqui comigo hoje. Mas a verdade, quando eu te lancei o convite, a verdade é que a Ana foi logo, disse, quando é que é, vamos agendar, vamos fazer. E, Sim. portanto, tudo isto é uma escolha. Ana, vou-te pedir, assim, em jeito de dica, que eu nem gosto muito da palavra, mas aqui em jeito de deixar aqui algumas reflexões para as pessoas Sim. que se sentem um bocadinho perdidas, no sentido de estarem a trabalhar para o mundo corporativo e ainda precisarem de estar a trabalhar para o mundo corporativo, mas sentirem algo dentro delas que querem fazer, mas não sabem por onde começar. Tu já estás neste caminho há 5 anos, eu estou há menos do que tu. Queria-te pedir que deixasses aqui uma, duas, aquelas que tu entendesses, daquelas coisas que se colocam num caderno e que se escrevem para começar a delinear. Olhem, primeiro que tudo, eu sinto que vocês têm que pensar que nunca é tarde, porque não há uma idade certa para fazer nada nem para começar nada. É quando nós realmente sentimos que tem de ser e que chegou o momento e que já não dá para adiar mais. Porque a partir desse momento acontecem que
Se nós não vamos fazer aquilo que a nossa voz interior nos diz, nós vamos estar a ir contra nós. E viver contra nós e contra aquilo que nós queremos fazer é depressivo. Ou causa-nos ansiedade. Ou uma coisa ou outra. Ou seja, a idade não deve ser um fator de eu já não tenho idade para isso. Eu fui contactada muitas vezes por pessoas que me diziam eu já não tenho idade, ou eu tenho a tua idade, mas eu já tenho filhos, que também é outro bloqueio, é o terem filhos. Não é o bloqueio nenhum, não é, isso é bloqueios que as pessoas colocam nelas mesmas. E no que querem fazer, é quase como se fosse um post-it para a zona de conforto. Não, mas eu não posso porque está aqui o post-it. Não, tem isso. O que é para vocês, é para vocês. Não há como. Vocês muitas vezes atrapalham o processo. É verdade. Atrapalham. As pessoas muitas vezes atrapalham o processo. É-lhes dado todos os sinais e mais alguns de que o caminho não é aquele, é o outro. E que é aquele que elas estão a sentir que é. Mas as pessoas arranjam, a maioria delas arranja todos e mais alguns motivos para não avançarem por onde sentem que têm que ir. Pensem só nisto, que é, vocês levantam-se todos os dias e trabalham todos os dias afincadamente para os sonhos de outras pessoas que não são os vossos sonhos. São os sonhos de outras pessoas. Vocês estão a construir um sonho que alguém teve. Vocês também têm um sonho que também precisa de construção. Então, há que começar o quanto antes a construir esse sonho. Porquê? Porque eu vivo muito assim. Nós nunca sabemos quando é que é o último dia que vamos estar aqui. Nunca. Nós não podemos constantemente adiar, ou seja, vocês não podem constantemente adiar e dizer que é para o ano, é quando eu. Como tu dizias, nunca vão estar as condições meteorológicas reunidas para isso acontecer. Eu despedi-me quando o Paulo estava desempregado. Eu não ia ter direito ao subsídio de desemprego, ou seja, ou vai ou racha. Entendes? Pronto. E então idade não pode ser um fator impeditivo, os filhos também não. Aliás, eu acho que até deve ser algo que vos motiva ainda mais, porque um dia mais tarde vocês vão dar um testemunho aos vossos filhos de que tu também podes fazer isto, tu também podes seguir um sonho que tu tenhas, também podes construir um negócio aqui e ser feliz a fazer aquilo que tu gostas. Trabalhar e termos rendimento não é necessariamente uma coisa que tem que ser má, que é o que é para muitas pessoas, Vera. É o que é, e é isso que as pessoas têm que pensar. É um fardo. A maioria toda a gente quase, é assim, a maioria das pessoas é um fardo. O terem que se levantar, o terem que se vestir para ir, o arrastam-se para. E então não vai haver um momento certo também, vocês devem simplesmente se sentem que vão. Porque as coisas vão chegando à medida que vocês tomam a decisão. Mas se vocês não tomarem a decisão, as coisas nunca vos vão chegar. As coisas vão ficar sempre ali à porta, à espera que vocês a abram, para poderem entrar na vossa vida. Não vai dar se vocês não tomarem essa decisão. Construam os vossos sonhos e não os dos outros. Pensem só nisto. Reparem no que a Ana dizia. Eu despedi-me, não tinha direito a subsídio de desemprego e o meu marido estava desempregado. Portanto, as condições meteorológicas da Ana eram de uma péssimas. Eu revejo-me aí, tirando a parte do marido, porque não tenho, mas revejo-me aí numa situação, como a Ana dizia, um dia destes, eu vou contar também a parte da minha história para as pessoas me conhecerem. Exatamente. E não estejam à espera de 50 mil euros na conta, não estejam à espera que a ABC ou D façam por vocês, não estejam à espera. Porquê? Porque às vezes as coisas estão à porta e nós simplesmente temos a porta fechada. E porque há outra situação, desculpa interromper-te, que é, muitas pessoas ouvem a voz dos outros em vez de só ouvirem a si mesmas e a voz que têm dentro do coração. E tomam, eu já fui essa pessoa. As decisões eram tomadas consoante o que os amigos mais chegados ou familiares mais chegados me diziam. E não, porquê? Porque a pessoa está-nos a dar a perspectiva dela, está-nos a dar um conselho baseado na realidade dela. E nós não podemos fazer a nossa vida baseada nos conselhos de realidades que não são as nossas. Entendem o que eu estou a querer dizer? Nós temos que ter o volante da nossa vida. O volante somos nós que agarramos. E não podemos deixar que outras pessoas... Então, repara tu que podes ter alguém ao teu lado que tem imensa aptidão
para fazer móveis de raiz, olha, para ser carpinteira ou carpinteiro, e, ai não faças isso, então, mas tu estás maluca agora, não sei o quê. E aquela pessoa passa-lhe uma carreira ao lado e passa-lhe oportunidades sem fim ao lado. Porquê? Porque teve ao lado dela sempre quem? Muitas vezes fazem-no porque têm realmente receio que aquela pessoa escorregue pelo caminho e tenha realmente algo, passe realmente por alguma situação complicada na vida dela, porque não é seguro, porque nunca se sabe o dia de amanhã, mas olha, até nisso veio o Covid, entretanto, em 2020, que veio mostrar que nada é seguro, nem um trabalho efetivo. Por isso, pensem também sobre isso. Ou seja, isto são tudo situações que nós podemos pôr em cima da nossa mesa de estudo e pensar realmente se não estamos aqui a parar algo que nos vai levar a um destino completamente diferente e a uma realidade completamente diferente do que o que estamos a viver hoje em dia. É isso mesmo, Ana. E em jeito quase de estarmos a terminar, porque eu pessoalmente não gosto de podcasts muito grandes, porque eu acho que a quantidade é menos importante que a qualidade. Um, Outro dia ouvi um documentário a ir de encontro com a Ana estava a dizer. O trabalho que nós fazemos não tem de ser em esforço, não tem de ser em taxa de esforço. Porque quando começa a ser, é muito grave. Eu já senti essa sensação muito tempo e é horrível. É horrível e depois o nosso corpo dá sinais. O meu deu sinal em um momento da minha vida, provavelmente o da Ana deu sinal noutro momento da vida dela e o nosso corpo físico dá sinais. Outro dia estava a ouvir um documentário que para mim foi assustador, apesar de ter um bocadinho de consciência disso. Claro que sim. Se estivermos atentos, nós percebemos isso. O documentário era sobre saúde mental e sobre o que as pessoas faziam. Mais de 60% das pessoas estão com graves problemas a nível de saúde mental porque não fazem aquilo que gostam. E isto é assustador. É assustador e é limitante. Como é que é possível ainda estarmos aqui? Mas a verdade é que estamos. Mas eu acredito muito que o facto de eu e a Ana estarmos aqui à conversa hoje vai fazer clique em muitas cabeças. Espero que sim. Usa um termo que eu gosto muito, que é ativar mentes. E é mesmo isto. É a nossa mensagem que nós queremos passar aqui hoje. É de ativar mentes. Se em algum momento, em alguma pessoa, nós ativarmos alguma coisa, nós já fizemos o nosso propósito ou já cumprimos o nosso propósito hoje. Sim. E é isto que eu acho que é muito importante cada vez mais, é irmos passando a nossa experiência aos outros, dos nossos passos, dos nossos desafios, dos nossos erros, disso tudo porque é normal nós errarmos, nós vamos continuar a errar. Claro, o erro dá-nos crescimento. Vamos continuar a errar. Olha, Ana, no momento em que tu fizeste o clique, qual foi a emoção, aquela palavra que tu sentiste, aquela emoção que tu sentiste dentro de ti, que te levou a estar num estado de serenidade para estares aqui hoje e com este teu foco? No momento em que eu senti o clique, eu sentia que tinha que renascer, Vera. E foi isso que depois acabou por acontecer. Deixa-me só fazer aqui esta adenda, que eu não decidi despedir-me imediatamente. Claro. Eu decidi há uns... Eu decidi 4 a 5 meses antes, Uhum. comecei o negócio, tinha o negócio ao mesmo tempo que ainda estava a trabalhar, para perceber se poderia dar ou não dar, e comecei a perceber que poderia dar, que era uma certeza, ou seja, sabes quando já tens a voz que te diz, mas eu já te disse que sim, porque é que ainda duvidas? E então eu tentei ali perceber se daria ou não daria, percebi que daria,
E então, aí sim, acabei por tomar a decisão e foi a sensação mais libertadora de sempre. O dia em que eu entrego a carta e oficializei aquilo que eu andava a sentir que tinha que fazer há algum tempo. E a partir dali foi um renascer constante, que eu, tal como já te disse, sinto que foi os últimos 2 anos, então foi mesmo quando eu senti tudo isso a acontecer de uma maneira vulcão, muito intensa. Era como se aquilo tivesse ali a fervilhar tudo e de repente então aconteceu a explosão e, e senti realmente que morri e nasci outra vez. Senti que renasci mesmo, sim. E nós somos, eu sinto-me uma pessoa improvável. Pessoa que sempre sentiu que provavelmente que não iria ter um trabalho normal, entre aspas, mas que acabava por duvidar, não é? E então eu hoje em dia sinto que sou uma pessoa improvável e se eu consigo estar a fazer isto, então eu acho que qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa tem que querer fazer, tem que confiar em si, tem que ter fé, tem que não olhar para quem. Eu acho que hoje em dia isto acontece muito, e isto já seria outro podcast, mas tem que olhar para quem tem consigo, ao seu lado, como uma pessoa que trabalha na sua equipa. É como se fossem uma equipa. E eu posso te dizer, e quero dizer e referir aqui, que o Paulo, o meu marido, foi uma peça fundamental, claro, como é óbvio, não é? Sempre me apoiou, sempre esteve comigo e criámos uma equipa para conseguir chegar até ao dia de hoje. E isso é muito importante, porque eu estou a dizer isto porque, Vera, porque eu sinto que hoje em dia parece que mesmo dentro da própria casa as pessoas querem ir por elas mesmas. Calma, nós não estamos aqui sozinhos. Aliás, nós estamos aqui é pelos outros. Claro, Isto porque é os outros, muito importante. depois, porque os outros são o nosso espelho, atenção, não é? Isto é muito importante. Tudo o que nós fazemos é pelos outros. A partir do momento em que nós conseguimos chegar lá à essência e perceber as coisas, porque primeiro temos que nos ajudar a nós, só depois estamos preparados para ajudar os outros. Nós estamos aqui pelos outros. E quando nós entendemos isto desta forma, as coisas são completamente diferentes também. Por isso, ele ajudou-me muito. É claro que eu tive muitos momentos de e será que é mesmo isto? E já vi isto, isto dá tanto trabalho, e eu tenho que ser tudo, eu sou a pessoa que trato disto e daquilo e do outro, e é demasiado, e blá blá blá. E claro que fazermos isto com alguém que está sempre a dar apoio moral, que te ajuda na tua saúde mental, não é? Claro. É muito diferente e tu sentes quase como uma rede, vá, não é? Por isso, não estejam contra quem vive com vocês, quem está convosco faz parte do processo e ajuda-vos em tudo o que conseguir, com toda a certeza, não é? Porque é isto que é. É esta união que é muito importante entre nós todos, porque a Ana fala do companheiro de vida dela, mas falamos de relacionamentos num todo, porque, como eu dizia, eu não conheço a Ana ainda presencialmente, mas eu tenho a certeza que se a Ana me puder ajudar em alguma coisa e eu puder ajudar alguma coisa à Ana, nós estamos aqui presentes, porque estamos cá para aprender uns com os outros e a equipa. Tem que ser unida e a equipa é feita por muitas pessoas. E essa equipa é realmente das pessoas que nos rodeiam. E depois eu acho que cada vez mais acredito nisso e sinto isso, que nós atraímos aquilo que nós somos. E, portanto, em alguns momentos lá atrás, nós atraímos um género de pessoas porque estávamos a ouvir uma frequência de rádio completamente diferente da que estamos a ouvir hoje. Sim, Portanto, talvez eu tenha atraído a Ana para a minha vida e a Ana e eu esteja na vida da Ana, porque estamos a ouvir aqui uma frequência de rádio com uma boa sintonia. Eu lembro-me de seguir o trabalho da Ana já há algum tempo e pensar assim: um dia eu vou ter coragem para convidar a Ana para fazermos uma live. Olha, o pior que me pode acontecer é ela me dizer que não. Portanto, isso é o pior que me pode acontecer. Mas, portanto, não vou deixar de tentar
porque a Ana é um ser humano como eu, certo? O que ela me pode dizer, olha, não dá, ou não posso, ou qualquer coisa do género. Mas a verdade é que eu fiz o convite à Ana e nós fizemos uma live. A live está guardada, Verdade. está na minha página. Foi uma live fantástica, maravilhosa. E, portanto, nós às vezes só temos que dar este passo. Ok, eu vou convidar, vou fazer, vou ir, vou abrir a porta. Pá, o não está garantido. Só tenho que pensar qual é que é o mal se não correr bem. É Exato. os outros? É o que os outros vão dizer? Não, os outros não vivem na vossa casa. Qual é o problema dos outros? É, Mesmo. Olha, é engraçado que uns dias antes de eu te fazer o convite para a nossa live, acho que a vida depois tem estas coisas muito engraçadas. Eu estava a falar com uma amiga sobre isto e estava-lhe a dizer assim: olha, eu ando aqui com vontade de convidar uma mulher que pá, faz um trabalho extraordinário, eu já a sigo há algum tempo e vou convidá-la. E ela dizia-me: mas tu não a conheces? E eu disse: tu não a conheço, mas posso conhecer. Mas, um dilema claro. vivendo um dilema na vida dela no sentido de fazer uma coisa. E eu disse: tentas, olha, eu já vou mandar o convite à Ana hoje. Oh, Vera, mas tu, pronto, mas tu já sabes, tu quando metes uma coisa na cabeça, eu disse: tenta, qual é o stress? Tenta. Eu naquela tarde mandei-te o convite, tu respondeste logo ao outro dia. E eu disse: olha, eu já tenho a minha resposta. Eu vou fazer uma live. E ela disse: fogo, mas eu ainda não tentei aquilo que eu quero. Então, pronto. Não tenta, não sabe qual é que poderia ser. Lá está, é a decisão, as escolhas e que nos levam a caminhos diferentes. Era aquilo que nós falávamos há bocado. É mesmo isso. É Olha, mesmo isso. querida, Ana, em jeito de despedidas, porque eu ficava à conversa contigo mais uma hora, mas tu tens muitas coisas para fazer e eu também, ainda bem, é bom sinal. Quero-te agradecer muito por teres aceito o meu segundo convite, porque o meu primeiro foi da live e este foi Para o segundo. live. Vamos nos cruzar muitas vezes e, se Deus quiser, presencialmente. Obrigada mesmo do fundo do coração. Obrigada por esta mensagem tão enriquecedora e tão maravilhosa que tu passaste aqui hoje. Do renascer da Ana nasceu uma Ana Travessa que tem um projeto maravilhoso de restauração de móveis, que vai à essência do desenvolvimento humano e tem uma mentoria chamada Recupera-te. Recomendo que sigam o trabalho da Ana. A Ana vai de uma forma muito profunda até à casa de cada um de vocês. Um beijinho enorme e obrigada Obrigada, Vera. mais uma vez. Muito obrigada pelo teu convite. Obrigada por me teres recebido aqui. E quem está aí desse lado, espero encontrar-vos, nem que seja pelas redes sociais. Ou num workshop de recuperação de móveis, ou na mentoria, onde quer que seja. Exatamente. Um beijinho grande e obrigada, Vera. Obrigada.